Queridos alunos de todo o país, é com imensa satisfação que a gente começa aí o nosso primeiro curso, já com o edital publicado, o edital da Polícia Rodoviária Federal, até que enfim, né, galera? O edital que estava sendo chamado aí por muitos de lenda. Então, até que enfim, estamos aí para gravar o nosso curso. E nesse curso aqui da PRF, que a gente está gravando aqui no IAP, o IAP aqui em Natal, nós vamos trabalhar o CTB, algumas questões sobre o CTB, resoluções do CONTRAN, em forma de questões, tá, pessoal? Que é uma forma bem prática, bem fácil da gente estar trabalhando todo o conteúdo do edital. Então, preste atenção, foi o que eu preparei aqui para vocês. Eu preparei 60 questões, tá? Aula número 1, 30, aula número 2, mais 30, envolvendo os diversos assuntos, contextualizando conhecimentos de trânsito, onde nós acreditamos, né, nas questões elaboradas, nós tentamos colocar para vocês o que a gente acredita pela nossa experiência como policial rodoviário federal há quase 14 anos, a nossa experiência como professor de trânsito há 12 anos e meio. Nós acreditamos que das resoluções e do Código de Trânsito, o que será mais cobrado pela banca Sebrasp ou pela banca CESP, como queiram alguns, tá bom, pessoal? Então nós preparamos o material com todo carinho, as questões estão no nível altíssimo, né? Tentamos colocar questões aí bastante difíceis, dificultando a vida de vocês, porque tem aquela máxima que diz que treino difícil, o jogo é fácil. Então a gente vai tentar fazer um treino difícil aqui para que vocês consigam fechar a prova de legislação de trânsito. Esse é o mais importante, tá bom? Outro detalhe importante, como essa aula é gravada, você vai fazer o seguinte: cada questão que a gente estiver passando aqui para vocês, vocês vão cronometrar, preste atenção, hein, pessoal? Trabalhe aí com um cronômetro do celular ou com um cronômetro digital de algum relógio. Vocês vão ler a questão para o vídeo, tá? E vocês vão reservar 1 minuto para fazer a questão. Não quero mais do que 1 minuto. Por quê? Professor, eu fiz uns cálculos, eu vou ter 2 minutos, 2 minutos e meio, 3 minutos por questão lá na hora da prova. Aqui você só vai ter 1 minuto. Para a gente tentar jogar uma pressão, né? Uma pressão emocional, uma pressão psicológica em vocês, simulando o que vocês vão encontrar lá no dia da prova. Então, nada de fazer a questão, né? Para lá o vídeo e faz uma questão em 10 minutos. Fazer em 10 minutos é totalmente diferente de fazer com uma certa pressão. Então, eu quero todo mundo cronometrando aí cada questão que a gente passar aqui. Aí, lê a questão, para o vídeo, marca lá 1 minuto, diz lá a resposta se é correto ou errado. Lembrando que vocês também vão exercitar as questões em branco ou SR sem resposta, já que a CESP exige isso, já que a CESP, vocês sabem da regra do jogo, uma questão que vocês errem vai anular uma que vocês acertaram. Pessoal, quem for para a prova da CESP, da Sebrasp, e não deixar aí umas 30 questões em branco, né? 30 questões em branco em todo o conteúdo. Eu não estou falando aqui do meu simulado, mas das 120 questões, eu diria até que tem muito poucas chances de passar no concurso da PRF. Parece uma contradição, mas tem que treinar também isso, e deixando questões em branco, ok? Ao final do simulado, ao final das 30 questões da nossa aula de hoje, você vai fazer um cálculo simples. Você vai colocar, preste atenção aqui no que eu vou escrever, tá? Vou pedir ajuda aqui, bem rapidinho aqui, vou pedir ajuda aqui do nosso câmera, da nossa produção, só para vocês saberem como é que vocês vão fazer o cálculo. Coloca lá, número de acertos, tá? Número de acertos menos o número de erros. Não vai entrar nesse cálculo, pessoal, não vai entrar nesse cálculo. Aí você tem a pontuação líquida, pontos líquidos, tá? Aí não vai entrar nesse cálculo aí, não entra o número de questões que você deixou em branco. Você perdeu aquela pontuação, mas você não perdeu a pontuação de uma questão que você acertou. Cuidado para não fazer 30 menos o número de erros. Se você fez 30 acertos, o número de erros era para dar 0. Então, cuidado para não confundir e não fazer o cálculo errado, tá? É assim que vocês vão ter que fazer a cada simulado. Vocês vão ter que ir treinando o estilo CESP. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, vamos lá. Sem mais demora, vamos começar o nosso simulado, o nosso aulão, a nossa aula número 1.
com a primeira questão. Vamos lá, questão de história da PRF, né? A gente deve ter aí, por falar em história da PRF, nós devemos ter aproximadamente 5 questões só de história da PRF. Então a gente vai ter 40 de trânsito, mais 5, 45 questões só do nosso assunto. Então a questão número 1, a Polícia Rodoviária Federal foi criada pelo presidente Washington Luiz em 1928, com a denominação de Polícia de Estradas. Somente em 1935 organizaram-se os serviços de vigilância das rodovias Rio Petrópolis, Rio São Paulo e União Indústria, quando foi criado o primeiro quadro de policiais rodoviários denominados, à época, inspetores de tráfego. Em 1945, com a criação do Departamento de Estradas e Rodagem, o DNR, nascia a denominação de PRF, Polícia Rodoviária Federal. Com o advento da Constituição de 1988, a PRF foi institucionalizada, integrada ao Sistema Nacional de Segurança Pública, cabendo-lhe o patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Desde 1990, a PRF está integrada à estrutura do Ministério da Justiça. Então você vai lá dar uma pausa no vídeo, faz a questão, 1 minuto depois você segue o vídeo, ok? Como é gravado, vou continuar aqui a falar, você já deve ter voltado para a correção da questão, então preste atenção, pessoal. Qual é a resposta aí? Correto ou errado, né? Preste atenção que aqui faz parte da história da PRF. Pessoal, tudo está certo no texto, com exceção, por isso que a questão está errada, com exceção que a PRF não está mais subordinada ao Ministério da Justiça. Observe que o texto dizia o seguinte, ele dizia assim, ó, cabendo-lhe ao patrulhamento ostensivo, e aí essa parte aqui, ó, desde 1990, ou seja, isso dá a ideia de que desde 1990 até os dias atuais, a PRF pertence, né, ao Ministério da Justiça, e todo mundo sabe a Lei 13.690, aí você fala, mas professor, não está lá no edital, mas isso é contextualização, isso é história da PRF. Então todo mundo sabe que em fevereiro desse ano, a PRF deixou de ser subordinada ao Ministério dos Transportes, aliás, no Ministério da Justiça, e passou a integrar o Ministério da Segurança Pública, tá bom, pessoal? Então, até os dias atuais, para o edital, lembrando que o edital, ele foi publicado agora recentemente em dezembro, né? Aliás, no final de novembro. Então, o que acontece? Não interessa, pessoal, o governo Bolsonaro, não interessa o que vai acontecer com o Ministério a partir do dia 1º de janeiro de 2019. O edital ele não pode ser atualizado novamente. Ele só pode cair, só pode ser cobrado as matérias, toda a legislação e todo o conhecimento até a data de publicação do edital. Então a gente não interessa aqui se a PRF vai voltar a ser subordinado ao Ministério da Justiça. Para a questão de prova, o Ministério atual, quando a gente fala atual, é a data da publicação do edital, que é o que vai ser exigido em prova, é o Ministério da Segurança Pública, beleza? Ok? Então, questão número 1, ela está errada, está aí o artigo 68B, foi incluído pela Lei 13.690 de 2018, não só a PRF, mas todo o Sistema Nacional de Segurança Pública, né? O DEPEN, a PRF, a Polícia Federal, então todos eles foram para um outro ministério. Então esse é o erro na questão número 1. Questão número 2, vamos lá. A Polícia Rodoviária Federal, a PRF, órgão subordinado ao Ministério da Justiça, cuja principal função é realizar o patrulhamento ostensivo das rodovias e estradas federais e combater todos os crimes em todo o território nacional, em conjunto com outros órgãos de segurança pública. Pessoal, dá lá aquela pausa, faz a questão, volta de novo para a gravação aqui. Pessoal, a questão número 2, pela mesma lógica da questão número 1, ela está errada porque o APRF não está mais subordinado ao Ministério da Justiça. De novo, o mesmo slide da resposta anterior. A PRF pertence ao Ministério da Segurança Pública para efeito de prova de vocês, tá? Só voltando aqui para uma segunda parte da questão, é interessante a gente fazer essa ressalva. A PRF, ela vai fazer o patrulhamento ostensivo. O termo patrulhamento, ela está muito mais ligado com a ideia de trânsito, de patrulhar, de fazer ronda, a parte de trânsito. Já quando ela vai falar de relações combatendo o crime
ou operações relacionadas com a segurança pública, o âmbito da PRF é todo o território nacional, tá bom, pessoal? Então, lembrando que a PRF pode sim sair das rodovias federais quando o assunto for crime, quando o assunto for segurança pública. Então a segunda parte estaria correta, mas o erro da questão seria que a PRF não é subordinada ao Ministério da Justiça, ok? Questão número 3. É competência da PRF elaborar o TCO, também conhecido como TCO, o termo circunstanciado de ocorrência, para todo crime de trânsito, a que faz referência o parágrafo único do artigo 69 da Lei 9.099 de 1995. Pessoal, preste atenção na resposta da questão número 3. O PRF pode lavrar TCO? Pode ou não pode? Pode lavrar TCO. Sabe o que diz o artigo 69 da Lei 9.099? Diz que o TCO, que é um termo circunstanciado de ocorrência, é uma espécie de BO um pouco mais robusto, onde a gente tem não só uma declaração de alguém solta, vazia, mas a gente às vezes tem as provas, tem os bens subtraídos, né? Tem algumas apreensões, tem o autor do crime, muitas vezes também teremos a vítima. O TCO, a PRF pode lavrar, já que o artigo 69 diz que uma autoridade policial, qualquer autoridade policial, poderá lavrar um TCO. Só que, pessoal, o PRF não precisa ser bacharel em direito, não precisa ter nenhum curso específico, só em ser PRF, ali nas estradas e rodovias federais, o PRF é autoridade policial. Por isso que ele pode lavrar TCO. O grande problema dessa questão, a questão está errada, porque o TCO só serve para ser lavrado para crimes de menor potencial ofensivo. Aqueles crimes que têm pena máxima de até 2 anos. Todo crime no Brasil, ele tem a pena mínima e a pena máxima. A pena máxima de até 2 anos, quando o crime tem a pena máxima de até 2 anos, ele é considerado um crime de menor potencial ofensivo. Então pode ser lavrado no TCO, pode sim, o PRF é competente para isso, porque ele é a autoridade policial, tá bom? Então tá aí uma portaria ministerial do Ministério da Justiça de 2018, né? Ainda quando a PRF fazia parte do Ministério da Justiça, a portaria 219, dizendo que é competência sim, é uma das competências. Inclusive essa portaria, ela é todo o regimento interno do Policial Rodoviário Federal, da Polícia Rodoviária Federal. E ela diz que uma das competências é sim lavrar o TCO. O erro da questão não é essa. O erro da questão é dizer que é para todo crime. Como o TCO só serve para crimes de menor potencial ofensivo, nós temos alguns crimes de trânsito que não são de menor potencial ofensivo, tá bom, pessoal? Vamos lá, vamos citar alguns deles. Homicídio culposo, o artigo 302 do CTB. O homicídio culposo, ele é um crime que prevê a detenção de 2 a 4 anos. Olha, o mínimo é 2 anos, mas o máximo já vai passar dos 2 anos. Se o crime tem a pena máxima de maior do que 2 anos, ele não é considerado um crime de menor potencial ofensivo, ok? O crime de lesão corporal, isso mudou esse ano de 2018, tá, pessoal? Então, o crime de lesão corporal, quando ele tem a qualificação do consumo do álcool ou de substância psicoativa, ele sai de 6 meses a 2 anos de detenção. Aí sim, na forma simples, a CESP gosta muito de trabalhar com esse crime de lesão corporal, artigo 303, falando esse termo, forma simples. A lesão corporal culposa na forma simples é porque não tem a qualificadora do consumo do álcool e nem da substância psicoativa. Na forma simples, o crime de lesão corporal é sim um crime de menor potencial ofensivo. Mas se tiver a qualificadora do álcool, ele sai da detenção de 6 meses a 2 anos e vai para a reclusão de 2 a 5 anos. Se a pena máxima é superior aos 2 anos, ele já não é mais um crime de menor potencial ofensivo. E nós temos mais 2 crimes que não são crimes de menor potencial ofensivo no CTB. O artigo 306, dirigir com a capacidade psicomotora em função do consumo de álcool ou substância psicoativa. A pena é de detenção de 6 meses a 3 anos, então supera os 2 anos na pena máxima. Também não pode ser lavrado TCO. É necessário aí que o policial, constatando a tipificação, se dirija a uma delegacia para lavrar o flagrante.
E também o crime do racha, né? Exibição de manobra. Não é só racha, né, pessoal? A exibição de manobra pode ser um veículo, né? Apenas. Então, a exibição de manobra, uma disputa de corrida em via pública, ela tem uma pena de 6 meses a 3 anos. Se ela não cometer, se ela não produzir nenhuma morte e nenhuma lesão grave, até uma lesão leve, tá? Não produziu nada, ou produziu uma lesão leve, a detenção aí, no caso, vai ser de 6 meses a 3 anos. Se produziu uma lesão grave, a muda de detenção para reclusão, vai de reclusão de 3 a 6 anos, e se produziu morte, reclusão de 5 a 10 anos. Esse é o crime previsto pelo artigo 308 do CTB. Ok, pessoal? Então, o erro da questão é porque não é para todo o crime. Questão número 4. Podemos dizer que a PRF executa tanto o policiamento ostensivo quanto o patrulhamento nas estradas e rodovias federais. Será que podemos dizer isso, pessoal? De novo, podemos dizer que a PRF executa tanto policiamento ostensivo quanto o patrulhamento nas estradas e rodovias federais. A resposta da questão 4 é correta. Olha o que diz aí. Aí foi retirado do site da PRF, falando sobre a história da PRF, né? A PRF tanto pode fazer policiamento quanto o patrulhamento. Patrulhamento, trânsito, policiamento, operações relacionadas com a segurança pública. Só que a parte de trânsito se limita às rodovias federais. E a parte de policiamento, ele estende-se para todo o território nacional. Só que a questão diz que nas rodovias pode ser feito policiamento e patrulhamento, pode sim, tranquilamente, lembrando que o policiamento vai só se estender para o território nacional. Então está aí, Polícia Rodoviária Federal, 24 de julho de 1928. Isso aqui foi retirado do site, daquele link que tem lá no nosso edital. Ele diz que a Polícia Rodoviária Federal é uma instituição criada em 1928 e que sofreu inúmeras mudanças ao longo dos anos, sendo atualmente responsável pelo policiamento ostensivo em cerca de 65 mil quilômetros de rodovias federais em todo o Brasil. Ele fala, pessoal, de policiamento aqui, ó. Desde sua criação até os dias de hoje, a PRF procura aproximar-se cada vez mais dos anseios da sociedade brasileira na busca constante pela melhoria e profissionalismo de seus serviços. Preste atenção que o texto fala de policiamento, esse outro texto aí já não é da história da PRF, já foi retirado da Constituição Federal, parágrafo 2º do artigo 144, vai falar que a competência principal da PRF é de realizar o patrulhamento nas rodovias federais. Então, na história da PRF, já cita o policiamento, na Constituição, o patrulhamento. Então, a gente pode dizer, sim, que nas rodovias e estradas federais, a PRF faz os dois, policiamento e patrulhamento. Mas o policiamento não se limita só às rodovias, aí ele estende-se a todo o território nacional. Só lembrando aí, reforçando essa ideia para vocês, tá bom? Ok? Questão número 5. Se no dia 24 de julho, né? A gente viu um texto que 24 de julho é o dia da Polícia Rodoviária Federal. Foi o ano que foi criado, o dia e o ano que foi criado a Polícia Rodoviária Federal, dia 24 de julho de 1928. Então a questão ela traz assim, ó, dia 23 de julho comemora-se o dia do policial. E no dia 24 da polícia, respectivamente, os dias que foram criados a instituição, 1928, e 7 anos depois o primeiro grupamento de inspetores de tráfego, em 1935. Aí a gente tem o primeiro inspetor de tráfego chamado Turquinho, né? Tá lá na história da PRF, foi ele que organizou o primeiro quadro de policiais, na época, né, inspetores de tráfego, para fazer a fiscalização de 3 rodovias, né? Rio Petrópolis, a União Indústria e Rio Petrópolis e Rio São Paulo, ok? Tranquilo? A questão está correta, né? A criação da PRF, aquilo tudo que a gente já falou. A PRF foi criada pelo Washington Luiz, inclusive, pessoal, a gente vai fazer aqui um parênteses, vamos fazer aqui um comentário sobre a história da PRF. Eu acho oportuno aproveitar essa questão para a gente contar um pouco da história da PRF. A PRF foi criada em 1928, na gestão do então presidente Washington Luiz. Se já vi questões de prova da CESP para cargo administrativo, contextualizando com o período histórico.
Esse período é conhecido como o período da República Velha. Nós tivemos em novembro, agora passado, o feriado do dia 15 de novembro, ou o feriado da Proclamação da República. No dia 15 de novembro de 1891 foi proclamado a República. O Brasil começou a viver um regime de presidencialismo. E nós tivemos o Washington Luiz como 13º presidente desse período chamado República Velha. Esse período que foi até 1930, né? Que aí de 1930 nós tivemos o Getúlio Vargas, já chamado o período de República Nova, até os dias atuais. Esse período também foi conhecido como o período café com leite, porque os 13 presidentes que se sucederam, o primeiro presidente foi o desculpa, pessoal, mas foi o presidente Marechal Deodoro da Fonseca, quase não saía, tem até uma rua aqui em Natal, né? Uma avenida aqui em Natal com o nome dele, Marechal Deodoro da Fonseca, até o 13º presidente, que foi o Washington Luiz. Eles se sucediam por indicações de 2 estados, ou Minas Gerais, produtor de café, ou Minas Gerais, produtor de leite, e São Paulo, produtor de café. Então, por isso que ficou conhecido também como período café com leite. É interessante a gente falar também dessa contextualização histórica que pode ser cobrada na hora da prova. Em 1935, aí sim, né, surge primeiro, em 1928, a Polícia de Estradas, né, que era a PRF, foi se tornar a PRF depois. Em 1935, o primeiro grupamento para as 3 rodovias que a gente acabou de citar. E apenas em 1988, a PRF, como uma vocação histórica voltada apenas para o trânsito, também para o patrulhamento, a PRF configura ou foi inserida no Sistema Nacional de Segurança Pública através da Constituição de 88. Só que o PRF, vamos voltar à época de 1988. Nós tínhamos lá aqueles guardas, né? O pessoal chamava muito de guarda. Tem uns guardas, né? Todo mundo com barrigão, criando galinha lá atrás do posto, com todo o respeito àquela geração, mas era uma geração que tinha uma vocação natural para o trânsito apenas, né? E aí, eles não tinham internet, eles não tinham smartphone, e alguém comentava com ele lá nos corredores lá da PRF, e comentava, ó, você está sabendo que você virou polícia? Tem uma Constituição aí que foi promulgada, e PRF agora é polícia, não é mais só patrulhamento. Não é mais só inspetor de tráfego, né, como era antigamente. Não é só mais patrulheiro nem guarda. Agora é policial, agora é polícia. Na época ainda se chamava patrulheiro, o termo ainda era patrulheiro, né, ficou ainda até 1998 sendo chamado de patrulheiro. Mas não mudou em nada a vida do policial naquela época. A Constituição ficou como mera teoria. Inclusive alguns que foram pesquisar para saber, tudo bem, nós somos polícia, mas o que é para a gente fazer? A única competência que tinha era o parágrafo 2º do artigo 144 da Constituição, que dizia a mesma coisa que se fazia desde 1935, patrulhamento das rodovias federais. Então, na prática, ninguém se viu como polícia, mesmo estando inserido num Sistema Nacional de Segurança Pública. As coisas só começaram a mudar a partir de 1990, quando a PRF sai da subordinação do Ministério do Transporte e passa a ser subordinada ao Ministério da Justiça. Mas também pouca coisa mudou. Precisou o presidente da República, em 1995, precisou um decreto presidencial, o decreto 1655/95, falar com todas as letras que o PRF era para combater o crime. Aí nós temos no decreto, o artigo 1º, inciso 10, dizendo que é competência da PRF combater todos os crimes previstos em lei. Foi aí que o PRF entendeu, né, a mensagem de qual era especificamente a competência. Foi a partir de 1995 que começaram o primeiro grupamento especial da PRF. GPE, depois recebeu o nome de SOI e hoje é o atual NOI, o Núcleo de Operações Especiais. Depois, 3 anos depois de 1995, depois da criação dos primeiros grupamentos especiais dentro da PRF, nós tivemos a Lei 9.654/98, alterando a nomenclatura do nome do patrulheiro. O patrulheiro deixava de ser guarda e virava policial rodoviário federal. Deixar de uma vez por todas, abandonar aquela vocação somente para trânsito, né? Exclusivamente de trânsito. O policial agora ele iria reunir tanto o policiamento quanto o patrulhamento nas funções dele.
Então, de lá para cá, a PRF se tornou uma das maiores instituições no combate ao crime, na apreensão de drogas. Muitas vezes os recordes estaduais ou nacionais de apreensão de drogas e armas hoje pertencem à PRF. Né? A PRF hoje ela faz tanto o patrulhamento quanto o policiamento. Lembrando que o patrulhamento tem um limite de competência, rodovias e estradas federais. Mas o policiamento não. O policiamento estende-se aí a todo o território nacional. Beleza, pessoal? Ok? Questão número 6. A PRF não pode delegar suas atividades ligadas ao trânsito a nenhum órgão estadual ou municipal pelo trabalho da PRF ser exclusivamente em estradas e rodovias federais. Essa questão número 6, ela está errada, né, pessoal? Aí a gente vai também aprender um pouco da competência não só da PRF, como de todo o Sistema Nacional de Trânsito. O artigo 25 do CTB diz que qualquer órgão componente do Sistema Nacional de Trânsito pode delegar suas atividades a outro órgão, desde que seja componente também, com vistas a maior eficiência e segurança para os usuários da via. Tá bom, pessoal? Então pode sim, a PRF pode fazer operações em conjunto, pode delegar as suas atividades, mesmo que seja nas estradas e rodovias federais. Artigo 25 do CTB garante isso, desde que haja convênio entre os órgãos, ok? Questão número 7. As resoluções do CONTRAN são a regulamentação da lei, embora não seja texto de lei. Tem força de lei em todo o território nacional. E apenas um grupo seleto de pessoas faz parte da aprovação dos textos. Além do presidente do CONTRAN, que é o mesmo dirigente do DENATRAN, temos nestas reuniões mais 10 representantes, todos de ministérios. Entre eles, Justiça, Ciência e Tecnologia, Transportes, ANTT, Defesa, que é o antigo Ministério do Exército, Educação e do Desporto, Meio Ambiente e da Amazônia Legal, Desenvolvimento, Saúde e Cidades. A questão 7, dá uma pausa aí, vai responder, volta para a gravação. A questão 7 está errada. Qual é o erro da questão 7, pessoal? O erro é dizer que, além do presidente do CONTRAN, nós temos 10 representantes de ministérios. Nós não temos 10 representantes de ministérios, nós temos 10 representantes de órgãos. Nem todos são ministérios. Tem um órgão aí que não é ministério, que é exatamente a ANTT, que foi incluída recentemente, tá bom? Quer lembrar de todo o integrante, são 10 representantes, né? A gente já viu que não são todos ministérios. Quer lembrar dos 10, na hora da prova, se for exigido isso, aí você vai lembrar de uma frase, né? Uma frase sugerida, né, por mim, fazendo uma analogia aí com o processo mnemônico. O processo mnemônico, você tenta nomear alguma coisa para lembrar de algo. Então a gente nomeou aqui, a gente criou uma frase chamada Justiça Citadem de Santa Catarina. Então você tem aí o slide na sua casa, Justiça Citadem de Santa Catarina. Cada palavra dessa frase que está em azul é um representante de algum órgão ou ministério. Aí isso é o correto de falar. Então a gente tem Justiça, né? O J de Justiça é ele mesmo, é o Ministério da Justiça, integrante aí das reuniões do CONTRAN. A gente tem um C de Ciência e Tecnologia, lembrando, pessoal, que nós temos 2D e 2C. Nós temos dois ministérios que começam com a letra D, Ministério de Desenvolvimento, que foi incluído recentemente, e o Ministério da Defesa, tá? O antigo Ministério do Exército. Inclusive, está lá listado no edital de vocês o decreto 4.711 de 2003. E uma das coisas que o decreto fez foi mudar a nomenclatura do Ministério do Exército. O Ministério do Exército passou a ser chamado Ministério da Defesa. Exército virou comando, né? Comando do Exército, comando da Marinha, comando da Aeronáutica. Aí nós temos o T de transporte e o A de ANTT, acompanhando lá a frase, né? Justiça Citadem. O DEM, nós temos o D de defesa, o E de educação, o M de meio ambiente. O outro D, porque nós temos dois ministérios com a letra D, a gente já falou, desenvolvimento, foi recentemente incluído. O S, saúde, e o último é o Ministério das Cidades. Inclusive o Ministério das Cidades, segundo o mesmo decreto, decreto 4.711, ele é o órgão máximo, né? Aliás, ele é o coordenador máximo de todo o Sistema Nacional de Trânsito.
O coordenador nacional do Sistema Nacional de Trânsito é o CONTRAN. O coordenador estadual, o CETRAN. E o coordenador máximo, ele não está dentro, ele não é um órgão pertencente. Ele não compõe o sistema. Ele é um órgão ministerial que exerce a coordenação máxima. É o Ministério das Cidades. Tá bom, pessoal? Ok? Então tá aí a mudança recente no nosso CTB, no artigo 10, inciso 14, um representante do Ministério do Desenvolvimento foi incluído em 2013. Também em 2013, um representante da NTT. Questão número 8. O CONTRAN é um dos órgãos mais importantes de todo o Sistema Nacional de Trânsito, além de ser coordenador máximo da União. Tem várias competências, entre elas a de estabelecer as normas regulamentares neste código e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito, coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, objetivando a integração de suas atividades, criar câmaras temáticas, estabelecer seu regimento interno e as diretrizes para o funcionamento dos CETRANs e CONTRANDIF, estabelecer as diretrizes do regimento da JARE e zelar pela uniformidade e cumprimento das normas contidas neste código e nas resoluções complementares. Pessoal, questão número 8. Correta ou errada? Vamos dar uma olhada? Errada, né? Olha, o erro da questão é dizer que o CONTRAN, ele disse que o CONTRAN era coordenador duas vezes. Percebam que lá em cima ele fala coordenador máximo, tá? E lá embaixo ele fala coordenador. Então está correta a parte de baixo. Na verdade o texto está todo correto, com exceção da parte de cima, dizer que o CONTRAN é coordenador máximo. Então se cair na prova coordenador, só a palavra coordenador, de todo o Sistema Nacional de Trânsito, ele está falando do CONTRAN. Isso é diferente de coordenador máximo. Coordenador máximo é o órgão ministerial, né? Eleito lá, listado no decreto 4.711, que está lá, como está listado no edital de vocês, de uma forma explícita. Então, o coordenador máximo é exatamente o Ministério das Cidades, ok? Então, o erro da questão é isso. O restante estava todo correto. O CONTRAN, né, nada melhor do que integrar todo mundo, quem coordena todo mundo. O CONTRAN é coordenador nacional de todo o Sistema Nacional de Trânsito. O CONTRAN baixou uma resolução estabelecendo um RENAINF, exatamente unificando todos os registros nacionais de infrações. Todas as infrações de um órgão, eles vão ser acompanhados pelo proprietário do veículo num site só, que é o site do Detran, de onde ele emplacou o veículo. Isso quem faz é o sistema RENAINF. E quem regulamentou isso foi exatamente o CONTRAN. O CONTRAN caiu na prova, ó, regimento interno de JARE, regimento interno do CETRAN ou CONTRANDIF, que o CONTRANDIF é o CETRAN do Distrito Federal. Se cair na prova, tudo isso é competência do CONTRAN. Sem dúvida nenhuma, o CONTRAN é um dos órgãos mais importantes de todo o Sistema Nacional de Trânsito, ok? E o artigo 9, como a gente já falou, o artigo 9 é do CTB, diz que o presidente da República designará o Ministério, um órgão da presidência responsável pela coordenação máxima de todo o sistema. Esse artigo 9, na época do Código de Trânsito de 1997, o presidente da República era o então presidente Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique disse que o coordenador máximo seria o Ministério da Justiça. Mas já no governo Lula, foi através do decreto 4.711, no governo Lula foi substituído pelo Ministério das Cidades, tá bom? Atualmente, o Ministério das Cidades é que desempenha essa função de coordenação máxima de todo o Sistema Nacional de Trânsito. Ok? Está aí o decreto 4.711, tudo que a gente já falou, tá? E na íntegra aí para vocês estudarem e fechar a prova de trânsito. A competência do CONTRAN, a gente já falou, toda a parte, o restante do texto da questão estava completamente de acordo com o que diz o artigo 12, inciso 1º, que fala só sobre o CONTRAN. Estava tudo certinho, tá? Com exceção que ele não exerce a coordenação máxima. Aí cabe ao Ministério das Cidades. Questão número 9, aqui a gente começa a trabalhar questões de sinalização de trânsito. Dentre todas as resoluções, eu poderia dizer que é uma das mais importantes. A resolução 60 de 2004, eu diria que vai cair no mínimo 4 questões. Por isso, pessoal, vocês não devem não devem estudar pensando que vai cair uma questão de cada resolução. São 48 resoluções. Cada resolução tem várias outras que alteram, que complementam. Então é muita resolução para pouca questão. Nós só temos 40 questões, tá?
Essa daqui, por exemplo, a resolução 60, acreditamos em no mínimo 4 questões na hora da prova, ok? Então vamos lá, questão número 9, é uma questão que era da CESP, eu fiz uma adaptação, né, deixei ela um pouco mais complicada, mais complexa. Ela diz: a sinalização vertical é um subsistema da sinalização viária, cujo meio de comunicação está na posição vertical, normalmente em placa, fixado ao lado ou suspenso sobre a pista, transmitindo mensagem de caráter permanente e eventualmente variáveis, através de legendas e ou símbolos pré-reconhecidos e legalmente instituídos. A placa macho tem por finalidade informar aos usuários as condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias. Suas mensagens são imperativas e o desrespeito a ela constitui infração. E significa proibido o trânsito de veículo de 2 rodas. Então você vai analisar, né, 1 minuto para você fazer a questão e vamos à correção. Questão número 9, ela está errada, né? Pessoal, presta atenção. Você vai ter que memorizar todas essas placas de regulamentação. Elas são circulares, né? A borda vermelha, o fundo branco, o símbolo de cor preta. E se ela estiver proibindo, ela vai ter uma tarja também de cor vermelha. Assim também como o significado daquelas placas de advertência, aquelas amarelas. Não são losangos, né? A resolução 60/2004 chama de quadrado com uma das diagonais para cima. Você tem que memorizar porque você tem que saber o significado literal. A CESP, quando for cobrar isso na prova, vai cobrar como um significado literal. Parecia verdadeiro o significado, né? Parecia que a placa era proibido o trânsito de veículo de 2 rodas. Mas olha o significado da placa R37. Ela diz que é proibido o trânsito de motocicletas. Motocicleta só pode ter 2 rodas, a posição montada para dirigir. Motoneta também só pode ter 2 rodas, a posição para dirigir é posição sentada. Mas ela fala ciclomotores. Os ciclomotores podem ter 2 ou 3 rodas, são as cinquentinhas, não pode exceder 50 km por hora de velocidade e nem 50 centímetros cúbicos de potência. Pessoal, então a gente não pode afirmar que essa placa proíbe o trânsito de veículos de 2 rodas, já que proíbe o trânsito de ciclomotores e ciclomotores podem ter 2 ou 3 rodas. Então não adianta chutar na hora da prova, você tem que saber o significado literal. Vai ter que memorizar todas as placas listadas pela resolução 60/2004, tá bom?